Boa tarde, pessoal. Notícia muito triste aí pro Brasil. Um quarto das usinas de açúcar e álcool do país pode fechar as portas. É isso aí, ó, um quarto das usinas. Eu acredito que seja eu acho que uma média de umas 100 usinas mais ou menos que deve fechar as portas até o final do ano. Olha aí, ó, sem capital de giro para pagar as contas de curto prazo, parte dessas empresas tem sido abatido pela forte queda de demanda pelo combustível. Olha aí. Um quarto das usinas de açúcar e álcool em operação do país corre o risco de fechar as portas até o fim do ano por causa da crise do coronavírus, segundo especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de São Paulo. Sem capital de giro para pagar as contas de curto prazo, parte dessas empresas tem sido abatida pela forte queda de demanda pelo combustível. O caso ainda foi mais agravado pelo derretimento do preço do petróleo. Então, o petróleo abaixou muito, né? Porque já por causa da demanda aí mundial também, é, acho que até por causa da quarentena, né? As pessoas ficaram sem sair de casa, acabaram gastando menos petróleo e aí abaixou o preço que acabou prejudicando aí no álcool também. Né? Sem capital de giro para pagar as contas de curto prazo, parte dessas empresas tem sido abatida pela forte queda da demanda de combustível. O caso foi ainda mais agravado pelo derretimento do preço do petróleo. A cotação do etanol tem como referência a gasolina. São dois choques. Tá vendo? A principal é a queda do consumo e depois o de preços. Diz Plínio Astari, sócio da consultoria da Tagro. Encher o tanque com gasolina ficou R$ 15 mais barato em 11 semanas. Com cerca de 350 usinas sucroalcooleiras em operação no país, o setor viu as cotações do álcool recuarem de R$ 2 para 1,30. Olha aí, é muito abaixo, né? 70 centavos no litro. Elas produzem milhares, milhões de litros de álcool aí. Então, que é o valor líquido. E a demanda cair mais do que 50%, diz União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a única. Grupos mais capitalizados têm fôlego para armazenar sua produção de etanol e até mudar o mix da indústria, passando a produzir mais açúcar para passar o momento mais agudo da crise. Mas esse não é o caso de quase uma centena, não falei para vocês? É quase 100 usinas que vão fechar de unidades produtoras que não têm condições de estocar etanol e acabam vendendo a baixos preços e também não apresentam saúde financeira para aguentar os próximos meses. Um quarto das empresas do setor vai passar por muita pressão para garantir sua sobrevivência, avalia Pedro Fernandes, diretor de agronegócios do Itaú BBA. A região Centro-Sul, que compõe, né, a região Centro, Oeste, Sul e Sudeste, né, que concentra a maior parte da produção do país, a moagem de cana teve início em abril. Contudo, já há dúvidas se muitas empresas vão ter fôlego para continuar. Há 2 semanas, o grupo Adecoagro, que tem 3 usinas, 2 no Mato Grosso do Sul, para quem não conhece, eu conheço até 2 unidades deles, que fica ali perto de Iviema, de Inviema, né? Aqui já quase na divisa com São Paulo. E tem outra em Minas Gerais também. Eles divulgaram um comunicado aos seus colaboradores informando que iria suspender os contratos de parte deles sul-matogrossenses. A situação fica ainda mais delicada para usinas que só possuem destilarias. Das 267 produtoras do Centro-Sul, 80 só produzem etanol. Olha aí, só álcool. Do total de cana colhida no país 2019 e 2020, cerca de 35% foram para a produção de açúcar, explicou Antônio de Pádua Rodrigues, diretor da Única. Nesse ano, a fatia pode chegar a 45%. Com receita de 100 bilhões, o setor sucroalcooleiro conseguiu reduzir nos últimos anos seu endividamento. Hoje está em torno de 90 bilhões. Um grupo grande de usinas acumula a maior parte dessas dívidas. No Brasil, há 104 unidades produtoras em recuperação judicial, das quais 81 no Centro-Sul. Segundo a Única, desde 2005, 95 usinas foram fechadas na região, com incertezas provocadas pela pandemia
Boa parte das empresas que já estão em dificuldades financeiras vai para o mesmo caminho. Reversão do otimismo. Até fevereiro desse ano, o setor tinha um cenário positivo pela frente. Os preços do açúcar e etanol estavam competitivos. As usinas mais capitalizadas já tinham travado as cotações do açúcar e a demanda pelo combustível estava firme. Os preços do açúcar estavam 15 centavos de dólar por libra de peso em fevereiro, ante uma média de 12 centavos no ano passado. Hoje a cotação está abaixo de 10 centavos, diz Nastari. Empresas com maior capacidade de estocagem, que é o caso da Raízen, que acredito que deve ter 22 ou 23 unidades, né? E que é uma joint venture entre Cosan e Shell, e a São Martin, que é outro grupo bem forte também, né, grande, por exemplo, estão conseguindo segurar sua produção de etanol para voltar a vender quando a demanda retomar. Ao Estado, o presidente da Raízen, Ricardo Mussa, afirmou que a companhia sempre teve muita disciplina na gestão de riscos. E o fato de o grupo ser integrado, a Raízen também é distribuidor de combustíveis, ajuda nessa atual crise. Nesse momento fica clara a importância de fazer a fixação de preço do commodity, não só açúcar, mas também do etanol. Segundo o Fábio Venturelli, presidente do Grupo São Martin, a companhia fixou os preços do açúcar quando estavam cotados entre 14 e 15 centavos por libra de peso. O grupo também tem capacidade de armazenar 70% da sua produção, sem consolidação. Diferentemente do movimento de consolidação no setor que veio entre 2003 e 2010, não vou nem ler, eu já até sei o que vai falar. Foi uma época que as usinas que ia quebrando as pequenas iam sendo incorporadas pelas grandes, os grandes grupos iam comprando as pequenas. Só que isso aí, pelo jeito, não vai acontecer. Olha isso. Não vemos uma nova onda de fusões e aquisições. Podemos ver áreas agrícolas de usinas sendo adquiridas, quer dizer, o pessoal só vai se interessar mesmo na terra. Para um especialista do setor, o fechamento das unidades deficitárias por conta da crise deverá ser benéfico para o setor ao longo prazo. Com o reequilíbrio da oferta da matéria-prima no país, a produtividade poderá ser elevada sem expansão da área plantada. Então, é isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like aí e assina o canal.